A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho, mais uma vez com você, com o nosso culto de celebração e hoje a nossa ceia. Estamos aqui em comunhão do Partir do Pão e você é convidado a participar desta live com a gente. O nosso endereço é aqui na rua Aquitânia, lote 16, quadra 6, no bairro Campo Grande, subbairro Califórnia, né? O bairro principal é Campo Grande. Então você está convidado para assistir o nosso culto ao vivo quando você quiser. Somos um povo que estamos batalhando pela fé em Cristo Jesus e Deus tem nos dado grande vitória. E eu quero agradecer a colaboração de todas as pessoas que têm colaborado, o nosso irmão aí do Rio Grande do Sul. Quero agradecer os nossos irmãos aqui do Rio de Janeiro, quero agradecer nossos irmãos aí da Barra, quero agradecer os nossos irmãos aqui do bairro Campo Grande, agradecer as pessoas que têm confiado neste ministério, pois aquilo que você tem plantado, você tem visto germinar e crescer, você está vendo a tua oferta fazer acontecer o milagre. Então, pastor Ofélio nos agradeceu pela oferta que ele tem recebido em nossas mãos. Ele conseguiu construir a sua igreja desde o alicerce. Quando eu falei para ele, cava o alicerce da sua igreja, porque nós vamos te ajudar a construir. E agora nós estamos terminando esse mês, falta R$3.000 para que ele possa concluir a colocação de todo o seu telhado. Depois nós vamos passar para outro pastor que está com problema também, e vamos ver se a gente consegue ajudá-lo. E assim, creio eu, que Deus vai levantar pessoas até a volta do nosso mestre. E o meu sonho é mandar uma equipe de pessoas para lá, pelo menos duas, né? Um casal de missionários no futuro próximo, se Deus quiser, eu estou falando pela fé, para poder contribuir no conhecimento daquele povo, ou seja, acrescentar, levar conhecimento, levar ali o peso da glória de Deus, não religiosidade, mas o peso da glória de Deus. Quero agradecer você que tem feito esse ministério brilhar com o brilho do Espírito, que Deus possa te abençoar pela sua parceria. Você tem sido meu companheiro todo esse ano e já estamos quase no final de 2023, vamos entrar em 2024, é um ano que eu creio que vai ser um ano de prosperidade, de bênção, e que Deus possa te abençoar ricamente. Vamos orar para começar o nosso culto de celebração. Senhor, abençoa o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Seja exaltado e glorificado o teu santo e glorioso nome. Nos abençoa com a tua palavra, com a tua presença. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração financeira, recebe os dízimos, a oferta de adoração, em nome de Jesus, meu Pai, porque o povo aprendeu, sabe que ofertar e dizimar não é mais obrigação de lei, mas sim parte da adoração, segundo o sacerdócio de Melquisedeque, a qual Abraão, quando dizimou e ofertou, lei nem existia. Então volta em Cristo Jesus a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Nós somos gratos por termos o privilégio de participar desta glória e desta grandeza. Adoramos, por isso somos dizimistas. Adoramos, por isso somos ofertantes. Te adoramos, por isso nos entregamos a Ti. Te adoramos, por isso abandonamos o pecado e toda a iniquidade. Porque a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina princípios verdadeiros, honestos, reais e santos. Obrigado pela tua palavra e seja conosco, nos dá um culto abençoado, no nome de Jesus, amém. Bendito seja o nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Yeshua. Aleluia. Yeshua, Yeshua,
Yeshua, Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Toda noiva apaixonada, esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, esperando para dançar Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, esperando para dançar. Ele vem, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, esperando para dançar. Bendito seja o Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus, tu és
braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Santo é o Senhor de Israel. Bendito seja o nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aí com os nossos irmãos. Flávio, que está ligado com a gente, Deus te abençoe aí, Flávio, Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe a todos vocês aí, o pessoal de Moçambique. Estava fazendo lá a live do meu pé de acerola ao vivo e o povo de Moçambique estava tudo ligado lá, o pastor de Moçambique, achando maravilhoso. Eles não sabem nem que fruta é essa, eles não conhecem a acerola lá em Moçambique, mas passaram a conhecer pela nossa live.
Eu só quero te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Dizer que te amo, te amo. E dizer te amo, te amo, te amo. E dizer te amo, te amo, te amo. E dizer te amo, te amo, te amo. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Os homens, os reinos, principados e potestades que mostram que a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Só me resta te adorar, adorar. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Santo é o Senhor dos exércitos. Deus seja louvado e engrandecido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. João capítulo 1. Santo é o Senhor dos exércitos. Contigo está o saber, e a vida emana de ti, pois tu és a vida. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 11, que diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bendito seja o Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Eu sempre falo isso nas mensagens, que quando nós estudamos as Escrituras Sagradas ao nível do entendimento do homem, nós não aprendemos isso. Mas conforme eu fui estudando a palavra de Deus, o próprio Deus, por meio da sua unção, que é a unção de Deus, a real presença do Espírito Santo no coração daquele que foi feito Filho de Deus. Então, esse Deus que se faz presente, que é o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e nos guia pelos pastos verdejantes, refrigera a nossa alma, ele nos dá o conhecimento da palavra. Então, o Espírito Santo, falando no meu coração, ele falou tudo que eu vou falar nessa mensagem hoje aqui para você. Nós temos aqui que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Falou aqui do povo judeu, que estava embriagado pelo legalismo religioso do judaísmo, resistiram à promessa, ao ponto de levar ela à morte e morte de cruz. Mas quando eles pensavam que estavam fazendo algo em seu favor, estavam simplesmente cumprindo a vontade, os desígnios e os propósitos de Deus, porque Deus é soberano. Quando nós olhamos para esses seus aqui o apóstolo João está trazendo a revelação. Deus está falando aqui da promessa feita à raiz de Abraão, na pessoa de Abraão. Mas esses seus não o receberam. Por que esses seus não receberam? Foi plano e propósito de Deus. Aqueles que receberam a salvação, como os apóstolos e muitos outros. Mas por que eles não receberam? Porque havia um propósito maior. Havia algo muito mais glorioso do que simplesmente Israel recebeu o Messias e ali tudo terminar. Não, Deus, ele cumpre com a promessa, a raiz de Abraão, com os filhos de Abraão, sem desprezá-los, sem tirá-los debaixo desta graça, que muita gente diz que tirou. Não, ele coloca Israel e todo o povo da face da terra no mesmo patamar. Cristo, ele traz a união, Cristo, ele traz o equilíbrio perfeito, então ele coloca nesse mesmo patamar. Quando eu olho para Gênesis 3,15, eu vejo ali Deus fazendo a promessa salvífica para a humanidade. Ali o Senhor diz, de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Aquela promessa ali é a promessa de salvação, o primeiro sinal da promessa divina, que Deus se compromete, a implicação divina de ele ter responsabilidade por promover esse que nasceria, que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, que esmagaria a autoridade de Satanás sobre os homens que ele havia tomado. Então o Senhor traria uma semente, e a semente seria da mulher, que essa semente esmagaria a autoridade deste diabo, que não é Deus, ele simplesmente é um príncipe, e nós devemos até mesmo respeitá-lo como alguém que foi criado por Deus, vive no mal, vive nas trevas, ele escolheu, mas nós devemos respeitar, que a Bíblia manda nós respeitarmos a todos. Judas escreve isso na sua epístola, que os homens falam sem conhecimento, sem entendimento das coisas, mas nós temos conhecimento e entendimento, então nós respeitamos tudo, nós não saímos daí chutando tudo não, pelo menos eu aprendi assim, me ensinaram assim. Então essa semente da mulher pisaria na cabeça desse diabo, esmagaria esse diabo. Esmagar significa tirar totalmente a autoridade que ele adquiriu por meio do engano, do engodo, da isca, da falsidade, da mentira. Por isso Jesus diz que ele é pai da mentira e nunca se firma na verdade.
Então a primeira promessa de salvação foi Gênesis 3,15. A promessa feita em Gênesis 3,15 é a promessa para a humanidade. Deus está prometendo salvar o ser humano que Ele criou, que caiu agora em desgraça. Os tempos vão passando, homens vão andando com Deus, como Enoque, como Noé, como Elias, como muitos outros homens, Moisés e outros homens, até que chega o nascimento do Filho de Deus, de Gênesis 3,15, que nasce da semente de uma mulher, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, naquele ventre, sem fecundação humana. Deus colocou lá a semente no óvulo e nasceu o homem Jesus, 100% homem, mas 100% divino. Deus criou um tabernáculo para si, na matéria que já existia, para que ele pudesse habitar dentro daquele homem. E João, o Batista, quando batiza esse Jesus, esse homem Jesus, ele testemunha em favor dos planos, propósitos e projetos de Deus. Ele diz: eu vi o Espírito de Deus descer sobre ele. E Paulo vai nos revelar que agradou a Deus que neste homem Jesus habitasse corporificadamente, ou seja, corporeamente nele, toda a plenitude da divindade. Ou seja, Deus veio e entrou, tabernaculou em Jesus, e Paulo vai nos dizer que ele estava reconciliando o mundo consigo. O mundo estava sendo reconciliado com Deus por meio do homem Jesus. Então, Deus tinha um plano, um projeto de salvação para a humanidade, e ele preparou o tabernáculo para si, e Jesus aqui é o unigênito. Você vê que João, ele vai apresentar aqui, ó, e o verbo se fez carne, versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse verbo aqui é a palavra, e o mesmo Evangelho de João no capítulo 1 diz que o verbo estava com Deus, e o verbo sempre foi Deus. Esse era Deus aqui, que sempre foi Deus, sempre existiu, fala da deidade, da sua pré-existência. Então esse Deus, ele desce para estar com os homens. Aí o judaísmo, as testemunhas de Jeová e todos aqueles que não conseguem entendimento da verdade entram em parafuso quanto a esse entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar, entendeu? Por meio da palavra, eles entram em parafuso e não acreditam nisso, porque eles acham que não pode um homem ser Deus. Não, um homem comum, natural, não pode ser Deus, mas aquele que Jesus fala assim, aquele que o Pai santificou para trazer as boas novas, a esse vós quereis matar. Por que queriam matar? Porque a carne é inimiga do Espírito. Está escrito isso, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Então o homem Jesus era o único homem, unigênito humano, que até a sua existência, que nele habitava corporificadamente toda a plenitude da divindade. Paulo nos revela isso. Então a humanidade, de uma certa forma, ficava vislumbrada com Jesus, e aqueles que estavam com seus corações carregados de ódio, de ganância, de interesse pessoal, ficava com ódio daquele homem Jesus, desejava destruí-lo, que o desejo da carne é destruir o Espírito, e o Espírito quer dominar a carne para fazer com que ela venha cativa em obediência a Deus por meio da autoridade dessa palavra. Então até aquele momento Jesus era o unigênito Filho de Deus. Então ele veio cumprir com a promessa, primeiro para a humanidade, depois para com a raiz de Abraão. Mas quando ele nasce debaixo da lei. Ele leva primeiro a mensagem salvífica, a raiz de Abraão, que estava renunciando à verdade. Por isso João vai nos revelar que ele veio para os seus. Os seus os quê? Quem são os seus? Os descendentes de Abraão. Os descendentes de Sete, que são descendentes de Adão, que é uma linhagem semítica que nós estamos vendo aí, que até hoje o diabo odeia essa linhagem. Nós estamos vendo o resultado disso lá, em Israel agora. Eles querem destruir
Israel, porque eles têm um antissemitismo. Satanás não gosta dos descendentes de Sem. Satanás odeia os descendentes dos semitas. Então, todo ser humano que nasce dessa linhagem é odiado pelo diabo. E todo ser humano que passa a fazer parte desta linhagem também é odiado pelo diabo. Como eu posso fazer parte dessa linhagem sem ter nascido diretamente do DNA dessa linhagem? Pela fé. Quando eu aceito Cristo como Salvador, Evangelho de João capítulo 15 me revela que Ele me pega como um jambuzeiro brabo, me enxerta no seu tronco e me alimenta com a sua seiva. Ou seja, eu fui cortado espiritualmente da comunhão do mundo e fui enxertado no Cristo para viver pela seiva que Ele produz, que é a revelação dessa palavra, dessa verdade. Então aqui nós vamos entender que todo homem tem o direito de ser feito filho de Deus, não só Israel. Então quando Israel rejeita, quando os praticantes do judaísmo, o povo de Israel, a nação de Israel, rejeita o Mashiach, era um plano propósito de Deus. E Paulo vai nos explicar nos seus escritos que foi plano de Deus que Israel endurecesse o seu coração, para que se abrisse a oportunidade chamada nas escrituras de tempo dos gentios. E Jerusalém seria pisada pelos gentios, está lá sendo pisada pelos gentios. Os filhos de Abraão são aqueles com quem Deus fez o pacto, ou seja, Deus colocou na mão deles a lei para que eles pudessem, como um alho, como um freio, para freá-lo, para não deixar eles como uma garantia que Deus ia fazer tudo que prometeu. E aquela lei era para frear ele, para eles desenfrear no pecado, não para tornar eles melhor do que toda a humanidade da terra. Não, eles deveriam ser o exemplo para a humanidade. Quando que o Mashiach chegasse, eles estivessem prontos, porque eles teriam a sua honra, e todos os povos da terra que crescem também receberiam a honra e a graça de se tornar, pela fé, pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, filhos do Altíssimo, na pessoa do homem Jesus, por sua morte e por sua redenção. Foi Deus que assim fez. Então hoje a humanidade não precisa procurar religião aqui, religião lá. Nós temos o Cristo, nós somos filhos de Deus e recebemos esse poder quando cremos em Jesus e praticamos a sua vontade. E Cristo diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Quando o ser humano sente ódio pelo outro, ele não tem o Espírito de Deus. Só há dois espíritos nesse mundo: o do diabo ou o Espírito de Deus. Quando eu não consigo amar o meu irmão, eu não tenho o Espírito de Deus em mim. Não adianta você querer se enganar, deixa de ser bobo. Quando eu ando em caminho de pecado, quando eu ando em prática pecaminosa, e depois eu quero defender o meu erro, o meu pecado, a ponto de destruir as pessoas, eu estou servindo ao diabo. Quando eu olho para os fatos que estão ocorrendo agora em Israel, nós estamos vendo o ódio de Satanás para destruir a linhagem semítica. O antissemitismo é uma arma do diabo, e para o diabo alcançar a destruição dos semitas, ele precisa de súditos, ele precisa de adoradores que façam a sua vontade, que vão herdar a mesma qualidade de vida que ele tem, afastado de Deus para sempre, nas trevas. Então, quando eu olho para a grande oportunidade da humanidade, vejo os filósofos desse mundo que criam as suas religiões, criam os seus tabus religiosos, que vai cometendo, separando o homem do outro por causa disso, por causa de costume, por causa de roupa, por causa de festa, por causa de dia, por causa de datas festivas, e por causa de comida, por causa de coisas efêmeras que vão perecer. Eu começo a perceber a cegueira em que o homem, o ser humano se encontra. Mas quando eu olho para o Evangelho de João e vejo escrito aqui que ele nos dá o poder de ser feito filho de Deus, mas a todos quantos creram nele. Veio para o que era seu, versículo 11, mas os seus não receberam. Versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais, vai dizer assim, não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todo ser humano
olhe para Cristo e aceite-o como Salvador de sua alma, porque Ele é. João Batista testifica na beira do rio quando foi batizar Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe filho de Deus que não tenha passado primeiro por Cristo Jesus. Quem passou pela cruz foi Jesus, mas não existe filho de Deus gerado por Deus que não passa pela pessoa do nosso irmão mais velho, soberano e por excelência chamado Jesus Cristo. Quando nós vamos a Jesus, Ele nos outorga o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos dá este direito, Ele nos dá princípios, Ele nos dá mandamentos, os quais nós temos que praticá-los, não por obediência ao homem, não por força, nem por violência, mas pela vontade de Deus, pelo poder da palavra no Espírito. Isso aqui. Então, quando eu olho para as pessoas que começam a encher a cabeça de indivíduos que não leem, não buscam, não examinam, não estudam, como dizia o meu professor de teologia, não queimam a pestana durante a madrugada. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu curso de seminário, às vezes era 3h30, 4 horas da manhã, eu estava lá agarrado nos livros, minha esposa levantava até ela ir. Tu não vai dormir não? Eu falei, não, eu estou estudando para a prova. E dormia 3, 4 horas da manhã para levantar. Na época eu tinha minha loja, eu tinha a minha empresa lá, eu levantava 7 horas da manhã. E não era fácil não, está aqui minha esposa para falar, aqui se quiser falar que é mentira, pode falar, mas não é. Eu chegava na minha loja, às vezes dormia 3h30, 4 horas da manhã, levantava 7 horas da manhã, tomava um café aqui com ela ia comigo, chegava lá, tinha 2, 3 caminhão para me tirar todos os rodados. Eu pegava 3 caminhão, 2, e quando eu vi que estava ficando ruim, eu contratei mais 2 rapazes, porque eu peguei a frota todinha da Zona Oeste da Supergás Brás, peguei a frota todinha da Itaipuã, Montagem, da Escavagina e outras empresas que tinha lá dentro. Aí a minha loja, às vezes, tinha 3, 4, 5 caminhão para me consertar, tirar pneu, e ali Deus foi me prosperando, foi onde eu consegui fazer meu seminário, pagar meu seminário, e eu queimava a pestana para aprender a palavra de Deus. E hoje em dia eu vejo as pessoas abraçar princípios religiosos que ensinam destruir, matar, decapitar, degolar, matar criança, e as pessoas estão dizendo Deus é grande. Que Deus é esse que é grande? Que Deus grande é esse que faz o ser humano que Ele criou de ao outro ao ponto de destruir, de lacerar com suas próprias mãos, vilipendiar a pessoa, violentar a pessoa, não respeitar a dignidade da pessoa? Que Deus é esse que você está crendo, que você gerou a sua vida na iniquidade, no pecado, vai pagar o preço, seja quem for, de onde for, de qual raça for, de qual religião for. Então, quando eu olho para a oportunidade que o Deus de toda a terra nos deu, e os homens rejeitam simplesmente por vaidade, e a Bíblia diz bem claro, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo era o único Filho de Deus que pisou na terra até aquele momento, o único de Deus, o único Filho de Deus, de Adão antes do pecado, até o homem Jesus, que Adão depois do pecado, ele passou a ser filho do diabo, escravizado pelo diabo, sem domínio de sua vontade, seus desejos. Ele já não mandava nele, nem mandava no governo da própria natureza que Deus entregou nas suas mãos. Ele perdeu tudo, até o direito da existência, porque passou a morrer por causa do pecado. Aí nasce Jesus, perfeito, por causa da obediência. A Bíblia diz que foi provado que foi obediente. Nasce Jesus sem pecado, que Deus gerou por sua vontade. E agora, Jesus diz bem claro, a minha vida, ninguém tira de mim, eu dou. Eu vou dar minha vida, pelo resgate de muitos. Então ele é unigênito, porque ele é o único até aquele momento.
Mas se você olhar no livro da Revelação em Apocalipse, ele é o primogênito de Deus. Jesus, depois da sua morte e depois da sua ressurreição, ele não é mais unigênito, ele é o primogênito. Que Deus traz Jesus à existência para trazer uma nova linhagem chamada Israel de Deus. Não é esse Israel que está lá soltando bomba hoje no povo do Hamas, não, e com muita razão, e tem que soltar e tem que tirar. O mal tem que ser cortado pela raiz. O Israel de Deus é um povo diferenciado. É um povo santo, de todas as tribos, raças e nações, a qual Deus está preparando para reinar com ele por toda a eternidade. Esse Israel de Deus é uma nação santa. Ah, que nação santa é essa, pastor Américo? Não é essa nação que anda por aí pregando esse evangelho, cheio, de dogmas religiosos. O Israel de Deus é uma nação santa, uma nação de Deus, um povo zeloso de boas obras, mas não pense nenhum tipo de segmento humano que esse povo é besta, não, que esse povo é bobo, não. Alguém disse para mim e mandou uma mensagem muito bacana hoje para mim, excelente, eu achei maravilhoso, explicando que em todo o tempo da história, os perversos, os maus, que são poucos, mas eles se tornam a maioria por causa da maldade e da destruição. Aí falou de Adolf Hitler, falou daquele que foi no Japão, falou de muitos dominadores do mundo, próximo nós aqui. E ele disse que esses homens destruíram, mataram milhões, centenas, dezenas, milhares, bilhões de pessoas por causa da sua arrogância e por causa da maldade de seus corações. E foram destruídos. Eles conseguem fazer? Conseguem. Mas quando, na sua maioria, quem foi que destruiu o poder de Hitler? Foram os cristãos. Morreram muitos. Morreu 6 milhões de judeus lá. Ninguém diz que é mentira porque é verdade. Meu pai falava comigo. Meu filho morreu muito, matavam muito judeu. Meu pai contava isso para mim. Muito, meu filho. Meu pai falava, eu via nos filmes, vejo pelos estudos, vejo pelas reportagens. Mas quando morreu 6 milhões de judeus, morreu 20 milhões. 20 milhões. Mais de 200 milhões de pessoas, protestantes, católicos e de outras religiões. Mas quando se levantou para destruir esses poderosos soberanos, foram os cristãos. E o cristão demora, mas quando ele desperta, meu querido, cuidado que ele não está sozinho não, ele está com Deus. E aquele que está armado de fé e de coragem, ele vence qualquer coisa. Por isso Hitler caiu, por isso o Heroíto caiu, por isso os dominadores que dominavam, e quando o povo cristão se levanta, eles conseguem destruir. Em todo o tempo da história foi assim. Então aí está se levantando mais um povo, que a ideia dele é destruição. Quando o povo de Deus despertar, o tempo deles vai acabar. Verdade, que eu estou falando aqui é revelação, pode escrever o que eu estou dizendo. Quando as nações vê que o mal está lá, e precisa de ser destruído, vai ser extirpado, Deus vai tirar, porque tem situações que você tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, como eu posso hoje viver no mundo em que eu estou vivendo, e ser sábio e entendido de coração? O que é que as Escrituras diz? Filho meu, se ouvires a minha voz, não endureça tu o seu coração nem a tua cerviz. Ser sábio de coração, seja inteligente, para um pouco, pondera um pouco. Eu sei que tu aprendeu, que tu tem tua religião, mas pondera um pouco, olha o que você está fazendo, não tem aprovação divina, não tem respaldo de Deus, não tem o direcionamento de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Olhar e ver que aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, o próprio Deus fez. Nos entregou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não tenho o poder de me transformar num filho de Deus, mas Cristo Jesus tem o poder de me transformar num filho de Deus, quando eu aceito e vivo em obediência a esta palavra. Quando eu ando com Deus por meio da santificação dessa palavra, aí eu recebo poder. Poder é a autoridade do divino por meio da santificação que essa palavra promove em nós.
na mudança total dos nossos pensamentos e sentimentos e propósitos. Quando nós andamos dentro dos princípios divinos, quando nós andamos dentro da vontade divina, então nós começamos a vislumbrar o mundo totalmente diferente daquilo que nós vivíamos e pensávamos. Passamos a ter mais paz interior, passamos a ter mais paz dentro de nós mesmos, passamos a aproveitar melhor a vida e os momentos que nós estamos vivendo. Eu não quero saber o que tu fez para chegar onde você chegou, mas eu quero que você hoje se torne sábio, e a partir desse momento você tenha uma nova visão de vida. Não seja manipulado pelas pessoas, pelo favor que você recebeu lá atrás, talvez até errado, que vai te levar como escravo a vida inteira. Você tem o direito, em meio a isso tudo, de escolha, de falar, não, eu vou escolher. Se eu posso escolher, eu vou escolher o que é melhor e o que é maior. Uma vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa que andava no segmento religioso das Testemunhas de Jeová. Eu preguei o evangelho para ele, ele ficou maravilhado com aquilo, e eu falei assim, vem cá, se você puder escolher o melhor e o maior, e aquilo que é verdadeiro nesse mundo, o que você escolhe? A mentira, aquilo que tu acha que é verdadeiro, ou o maior e o melhor, que é a verdade? Ele, lógico que eu quero o maior, o melhor, a verdade. Eu falei para ele, você quer Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como Deus? Porque eu peguei a própria Bíblia dele e provei para ele, na Bíblia dele, que Jesus é Deus. E ele ficou maravilhado com aquilo aí. Mas lá ninguém nunca me mostrou isso. Eu falei, é porque eles não te ensinam a interpretar o que está escrito. Mas agora que eu abri os seus olhos, o que está escrito aí? Que Jesus é Deus. Eu falei, pronto e pronto. Acabou. É desse jeito. Não precisa de corrigir nada, não tem erro nenhum. E ele ficou assim. E a Marisa sabe disso. Ele aceitou Jesus comigo lá na minha loja, na frente da minha esposa. Ainda pediu assim, ó, nunca fala isso para ninguém, porque o dia que eles souberem, eles mandam minha esposa me largar, a minha família vai me largar, meus filhos vão me largar. E eu falei, então seja o Nicodemos lá dentro do teu segmento, sirva Jesus lá. E ele falou, assim vai ser. E eu falei, amém, que Deus assim faça a vontade dele. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a grandeza do Cristo. Nós temos que olhar para aquilo que Deus nos deu. Eu sei que hoje está cheio de ideologia humana, pessoas que vão, fazem lavagem cerebral na outra. A pessoa começa a estar no lugar, ouvir algo, a mentira falada muitas vezes no ouvido da pessoa, acaba que o coração dele aceita aquela mentira como a verdade. O cara fica ali, não... o que é? As pessoas ficam injetando ódio racial, ódio de existência, ódio ao semita, ódio a isso, ódio aquilo. Já pensou se nós começássemos a ter ódio de Ismael, de todos os árabes? Se nós começássemos agora, não, Ismael é ruim, Ismael, nossa, todas as pessoas, se as pessoas começarem, o judeu não presta, o judeu não vale nada, se as pessoas com uma religião começarem, os católicos, os protestantes são lixo na humanidade, e a pessoa todo dia falando aquilo na mente daquela pessoa, até o ponto que o camarada entra com 15, 18, quando tiver com 30 anos, ele está uma usina de maldade, ele quer fazer mal a alguém que pratica aquilo que ele passou a vida inteira dizendo que era ruim. Por quê? Ele está entorpecido, ele está totalmente tomado pelo entorpecimento, poluído com a maldade de pessoas que foi trabalhando aquela mente, aquele coração. Então o que é que nós temos que fazer? Olha para Cristo, olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha para o Verbo que se faz carne e aceita Ele como teu Salvador. Essa é a verdade. Agora as pessoas às vezes querem algo mirabolante, maravilhoso, que aconteça de maneira diferenciada. Eu quero um arrepio. Se você tem arrepio, você vai ter. Até cantando hino você vai ter arrepio. Até vendo uma história na internet você se arrepia. Um filme você se emociona, você tem arrepio. Mas diferente do arrepio é você ter conhecimento da revelação da verdade. Pastor, como eu me torno filho de Deus? Aceitando Jesus como Salvador. É por ser tão simples que se torna tão complicado na cabeça daquele que carrega o pecado com ele. Quando a pessoa é pecadora mesmo, está lá acostumado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu era do mundo, eu bebia. Então se o camarada falasse para mim que beber um copo de vinho bom
com cerveja era pecado, eu ficava doido. Não, não é pecado nada, rapaz. Jesus bebeu vinho, eu falava assim para as pessoas, Jesus bebeu vinho. Primeira vez que eu desviei do evangelho foi por causa disso. Eu estava na igreja, na vigília, aí de repente eu escutei os fogos explodindo. Eu gostava da queima de fogos, de ver. Aí saí da vigília um pouquinho, que eu já estava cansado de orar. Deu meia-noite, queimou os fogos. Eu saí um pouquinho, que eu ainda estava escutando os fogos explodindo. Aí quando eu saí, passou um monte de jovem que eram meus amigos. Aí trouxeram um copo de vinho. Olha como é que o diabo é. O diabo é sujo. Trouxeram um copo de vinho. Ô Américo, dá um abraço aqui. Eu fui, abracei. Feliz Natal. Bebe um golinho aí. Eu falei, não. Mas rapaz, isso aqui é o sangue de Cristo. Isso aqui é o sangue de Cristo. Bebe um golinho, meu irmão. Quando eu dei um golinho, já era. Eu dei um golinho. Foi o gole da queda, foi o gole do tombo. Eu dei um gole, já era. Dei o primeiro gole, já comecei a sorrir com ele, já saí. Quer dizer, quando eu dei o gole, a fraqueza veio, o diabo entrou em mim, entrou o espírito. Aquela noite eu passei a noite toda bebendo com eles, fazendo bagunça, rumando briga. Só no outro dia que eu fui despertar para a realidade, aí eu já tinha ficado embriagado, estava com vergonha de voltar para a igreja. Foi quando eu desviei a primeira vez. Passei quase um ano desviado. Um dia eu falei, pô, agora eu vou ficar perdido aqui só porque eu bebi, não vou voltar para Jesus. Aí voltei para a igreja, comecei a orar, aí fui fazer o quê? Um curso de professor de escola bíblica dominical. Por isso que eu digo, o conhecimento te dá maturidade. Quando eu comecei a conhecer as escrituras, acabou bebida, aos poucos foi acabando cigarro, aos poucos foi me libertando de tudo. Então hoje em dia eu olho para o mundo está aí. Hoje nós sofremos a covardia que o mundo pode fazer conosco. Às vezes o mundo faz covardia com você. Quer colocar dentro de você aquilo que você já não mais é. Então, quer botar a força. O que a gente faz? A gente resiste. Porque o diabo está querendo destruir. O diabo está querendo fazer algo para te tirar do seu equilíbrio emocional, para que você faça a desgraça. Isso é aquilo que Jesus diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O ladrão ali não é o diabo não, meu filho. O ladrão ali é o falso profeta. São os falsos ensinos, são os falsos doutrinadores, que vão ensinar aquilo que não tem proveito, vão ensinar aquilo que não vai te dar nada. As pessoas estão sendo ensinadas a odiar, a matar, a destruir, e recebem isso como se fosse um prato glorioso de grande bênção de Deus. Ainda clamam: ah, grande é o Senhor. Que Senhor é esse que é grande? Que manda um ser criado à sua imagem e semelhança destruir o outro ser que é a sua imagem e semelhança. Certo que quando o indivíduo se entrega a isso, é duro você pregar a verdade. Eu vou falar algo aqui duro demais, vai doer no filho do diabo que está lá do outro lado. Quando tu é filho do diabo, te destruir não é maldade não, é um favor à humanidade. Está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que preservar a vida, ajudar a pessoa. Mas esses camaradas que invadiram Israel, cortaram a cabeça de criança, degolaram mulheres, despedaçaram. Tem coisa que eles não mostram porque o mundo não vai suportar. Pessoas que estão acostumadas com guerra, quando viram o que Israel filmou lá, que eles fizeram, passaram mal, tiveram que ser atendidas por psicólogos. Está aí na internet agora rodando. Então, quando Jesus olha, pastor Américo, eu vou provar para você dentro dessa escritura. Jesus olhou para os escribas e fariseus no templo, e eles falam assim: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim: ó, vocês têm um pai, e não é Abraão. O pai de vocês é o diabo, porque vocês querem me matar. Então, quando há a vontade deliberadamente para matar o teu próximo, que ele não fez nada com você, só por ódio, por coisa fútil, você é filho do diabo. Aí a pessoa pode: mas agora Israel não está matando? Em defesa própria, em defesa pessoal, e o que eles estão falando é verdade, em defesa da própria existência. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cidadão lá tem direito de portar arma. Então eu sei de uma história que a pessoa que estava lá viu, tá?
soube e falou: Américo, tinha uma moça que era casada com um militar, separou dele, ele deixou a 9mm na casa que ela estava. Um dia ela estava na casa dela, ela tinha ido trabalhar, voltou, não foi trabalhar, ficou em casa. Não, falou para a empregada não vir, que ela estava em casa, ela ia cuidar da filhinha dela e ela ia ficar lá. De repente, ela estava dentro de casa, entrou um cidadão, que lá as casas não tem muro, tá? O cara veio, subiu lá a varanda dela, ela viu, ela se escondeu atrás do sofá, perto da estante, aonde a 9mm estava. O cara começou a forçar a porta, porque ele não viu ela, começou a forçar. Ela abriu a gaveta devagarzinho, pegou a filha dela, que já estava embaixo dela, pegou a 9mm, botou a bala, gatilhou, e ficou quieto esperando. Quando o cara entrou dentro da casa dela, que ele entrou e estava de porte também de arma. Quando ele entrou, que ela levantou, ela apertou e deu um monte de tiro nele, matou. Ligou para a polícia veio, olhou, ele invadiu a casa, foram ver, levantar a ficha dele, já era a pessoa que tinha arrombamentos e assaltos e até morte praticada. Ela agiu em legítima defesa. A polícia pegou o cara, veio, levou, buscou, pegaram a declaração dela e ela falou: vou presa. Ele: não, a senhora só vai lá para prestar depoimento, a tua filha vai ficar aqui com a pessoa tomando conta e você vai voltar para tomar conta da sua casa e você não tem culpa nenhuma, você cumpriu com o seu dever. Por quê? Assim como Jesus olhou para aqueles escribas e fariseus que queriam matá-lo por nada e falou: vós sois filhos do diabo. E a Bíblia diz: para isso se manifesta o Filho de Deus. Para que se manifestou o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo. Então nós temos que destruir as obras do diabo. Israel está certíssimo. Se você reagir a um assalto na tua casa e o camarada cancelar o CPF dele, o problema é dele, você não tem nada a ver com isso. Então hoje em dia tem um evangelho sendo pregado aí, que eu não concordo com isso, que a Bíblia também não concorda, que se você for lá em Neemias, eles trabalhavam com a colher de pedreiro na mão esquerda, e a espada estava na direita, e Tobias, Sambalate, Gesem, se entrasse eles iam perecer. E aí, não é do diabo não, é porque estão pregando um evangelho falso, estão pregando um evangelho que você tem que sentar e ver o inimigo tripudiar na sua cara. Não existe isso. Você é obrigado como ser humano a defender o teu corpo, a tua família, a tua casa. Então as pessoas às vezes estão abusando dos outros e você está quieto no teu canto, calado. Aí as pessoas acham que você é bobo, que você é otário, né? Como o linguajar das pessoas aí: é um bobão. Não, às vezes o cara está quieto na dele. A hora que a trovoada romper, você vai dizer: o cara é endemoniado, o cara é isso, mas as pessoas esquecem o que fizeram com ele, como estão fazendo com Israel agora. As nações estão fazendo, gente, toma vergonha na cara, os presidentes da república de qualquer nação, seja qual partido que for. A Israel está jogando bomba em Hamas, está matando inocente, meu filho, ele está tirando a maldição que pode chegar aí na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, qualquer país do mundo, no próprio Brasil. Tem que cortar. Isso é o mal, não é de Israel, esse mal é da humanidade. Então a humanidade tem que saber que tem gente que se levanta contra isso, porque senão vai virar uma prática comum. Aqui no Brasil já tem uns palhaços aqui fazendo comício para o Hamas. Aí eu olho assim, eu falo: Jesus, que negócio é esse? Aonde está a cabeça desse povo brasileiro? Então, quando eu vejo que a salvação veio para alcançar a todos, Israel não tem hegemonia religiosa, ou seja, o direito de primazia religiosa, não. Deus em Cristo Jesus, ele iguala toda a humanidade, seja os filhos de Ismael, seja os filhos de Isaac, seja os filhos de Abraão, seja os filhos de Jacó, seja o povo da Palestina, seja o português, seja o americano, o chinês, o espanhol, o japonês, todos estamos iguais diante de Deus, e Deus quer nos salvar e nos dá o poder de ser feito seu filho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ficar olhando o irmão Doquinha, o irmão Joãozinho,
o fulano de tal que tem a religião tal. Não, eu prefiro ficar com aquela que tem história. Desde a criação, Deus vem deixando um tratado de salvação para a humanidade. Não é para Israel, não, é para a humanidade. Se você acha que é para Israel, meu filho, tu está completamente enganado, porque Deus, para promover a salvação, Ele precisou de levantar um povo para o qual Ele pudesse confiar as promessas. Confiou em Israel, e no tempo determinado, Israel endureceu o coração, e Deus assim permitiu, para entrar um tempo chamado plenitude dos gentios. Lê as escrituras, aonde está escrito, pastor? Vai ler a Bíblia, tu vai achar isso lá, porque se eu der o capítulo e o versículo, você só vai ler aquilo, não vai ler mais nada. Então o tempo do gentio está aberto, o meu tempo é agora, o teu tempo é agora. Que o Espírito Santo possa falar em seu coração, e que você saiba que Deus te dá o poder de ser feito filho de Deus, porque Deus nos deu esse cordeiro para aproximar a humanidade com Ele mesmo, que Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, para tirar os homens que estavam de passos largos andando para o inferno. Deus veio em favor de todos, porque Ele é o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia. Ele é o bom pastor do Salmo 23, mas Ele também é a videira verdadeira de João capítulo 15, que tira o jambuzeiro brabo ali daquele tronco maligno e traz, limpa, dá o corte certo e enxerta ele na sua oliveira, ou seja, no seu tronco, para ser alimentado pela seiva gloriosa que é a palavra de Deus. Então se alimente desta palavra. Essa palavra quer te fazer um homem melhor, uma mulher melhor, quer fazer a sua família melhor, a sua cidade melhor, o seu bairro melhor, a sua nação melhor, quer fazer de você um ser humano melhor. Então tudo aquilo que vem para trazer maldade, ódio dentro de seu coração é do diabo. Deus nos deu a sua verdade para nos dar qualidade de vida, excelência de vida. Por isso que diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, chama pelo nome e traz ela para fora. O que é trazer para fora? Tirar desse meio de tanta religiosidade, ideologia humana, que injeta ódio no coração das pessoas, um contra o outro. Isso é obra do diabo, é obra de Satanás, é obra do demônio. Então o que eu tenho que fazer? Contemplar tudo que Deus tem feito por mim e abrir o meu coração para esse Cristo e aceitar essa verdade aqui, viver por ela, viver nela. Ah, mas eu não sou perfeito, eu tenho minhas fraquezas. Mas você não é um frouxo, não é uma frouxa. Você é alguém que Deus tem confiado a maior palavra. A Bíblia diz que os anjos tiveram desejo de anunciar essa palavra, e Deus confia você, mulher, confia você, homem, para ter ela com autoridade, para que ela possa ser a tua bússola, o teu livro de regra de fé e prática. Praticar. Que é fé? É verdade. Quando diz assim, ó, eu tenho uma fé, você está dizendo que você tem uma verdade. Qual a sua verdade? Foi Buda que escreveu a sua verdade? Buda traz verdade? Qual a sua verdade? Kardec pode escrever verdade? Não. Maomé pode escrever verdade? Não. Os papas podem escrever verdade, tanto que estão aí contradizendo as escrituras sagradas. Uma vergonha. Firmaram, criaram um império em cima da Bíblia, agora está dizendo que ela não é nada, que Jesus é um derrotado. Qual a verdade? Qual a verdade? A verdade vem desde o princípio. O próprio Evangelho, a revelação divina fala isso. A verdade vem desde o princípio. Ela veio oral, pelas famílias patriarcal. Quando a escrita foi inventada, começou-se a se escrever, a gravar, para que ficasse de testemunho para gerações futuras. A verdade está escrita e as pessoas resistem a ela, porque ela confronta o nosso pecado, confronta os nossos desejos efêmeros, confronta a nossa natureza caída, e a natureza caída, ela tende a se inclinar para aquilo que é terreno, e aqui é espiritual. Por que as pessoas têm tanto ódio da Bíblia? Porque ela é o verbo de Deus.
Porque os homens olhavam Jesus, praticante da religiosidade do judaísmo e de outros segmentos religiosos que existia na época, como os essênios, os saduceus e outros, e sentiam ódio de Jesus, porque ele é a verdade, ele é o verbo, ele é a palavra que traz vida. E os homens têm ideologia humana, então tem a morte neles. Então eu tenho que me despir do meu eu, despir daquilo que eu trago, os legados que eu trago do mundo e aceitar aquilo que Deus me dá. Quando eu aceito aquilo que Deus me dá, eu recebo paz, eu recebo graça, eu recebo salvação, eu recebo vida e o poder e o direito de ser feito filho de Deus. Se Jesus é um homem qualquer, a história não daria o testemunho que deu dele. Se Jesus não fosse tudo aquilo que a Bíblia diz, o seu nome já seria esquecido há muito tempo. E eu sou a testemunha viva do poder de Cristo. Eu já orei para pessoa com câncer grande, já vi ser curada. Eu já orei por pessoas que manifestou legião de demônio tão grande, que as pessoas que estavam na casa começaram a correr de dentro da casa, porque começou a dar um cheiro de chiqueiro, e depois aquele cheiro forte, parecia que estava cheio de bode dentro daquela casa, mas um cheiro que eu mesmo não estava aguentando, mas sabia que eram os demônios que estavam ali. E nós fomos ali no nome de Jesus expulsando tudo aquilo, e Deus libertou aquela vida, aquele cheiro saiu e a graça, o bálsamo divino entrou, a paz, aquela pessoa se sentiu livre daquele peso maligno que estava com ela. Então eu sou testemunha do poder de Deus, eu sei que Deus tem poder, eu já orei, Deus curou, eu já orei, manifestou legiões de demônio, eu já orei, pessoas foram libertas, eu não posso negar isso, eu já vi tudo isso, eu já vi os entes espirituais da luz e até mesmo das trevas, com os meus olhos abertos, de pé no chão, eu vi eles, vejo eles quando Deus quer me mostrar. Então eu não posso dizer, não existe, não existe sim, mas não sou melhor do que homem nenhum, e nem tenho nenhuma proteção especial do que homem nenhum, sou igual a todo mundo. O que o pastor Américo está querendo te dizer? Você quer ter uma vida melhor? Olhe para o verbo de Deus. Você quer receber o poder de ser feito filho de Deus? Aceita a este Cristo que foi rejeitado pelos praticantes do judaísmo daquela época, que o judaísmo hoje também negam a Jesus, mas tem muitos rabinos que já estão lendo as escrituras e conseguindo interpretar e ver que ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista, que era tido como profeta pelos sacerdotes, pelos levitas e pelos escribas, que temiam até mesmo de falar contra ele. Isso você vê nos evangelhos. Ele diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Versículo 36 do capítulo 1. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 36. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aceita esse Cordeiro, receba o poder de ser feito filho de Deus, aprenda as escrituras, deixa Deus encher o seu coração com esta palavra, com esta paz. Não precisa de sentir arrepio, seja só cumpridor dos seus deveres. Eu nunca fui a favor disso. Vou dar um testemunho rápido para nós encerrarmos, para você ver como que é a vida espiritual. Lembro quando eu era jovem, eu estava com aquela vontade de falar aquelas línguas que meus amigos falavam, e de sentir aquilo que eles sentiam, e eu comecei a andar com eles, e comecei a subir monte com eles, quando de repente um dia eu estava orando junto com eles, batendo a mão, e comecei a querer imitar eles, aí comecei gritar, sapatear e dar glória, querendo imitar eles. Aí veio uma voz no meu ouvido, não é esse ouvido aqui de fora não, a gente fala ouvido assim, mas veio uma voz lá dentro de mim e falou assim para mim: olha, eu não te chamei para isso. Aí eu parei assim e falei: ué, que negócio é esse? Fiquei parado, e aquilo me deu uma confusão.
Mas logo depois eu conheci uma pessoa que me levou para aquele curso de professor de escola bíblica dominical. Então minha mente passou a abrir. O conhecimento te leva a uma intimidade mais profunda. Deus falou para mim, ó, eu não te chamei para isso. Não foi para isso que eu te chamei. Porque eu já queria estar igual a ele. Estava virando a panelinha de pressão, sapateando nos pés. No fundo, eu não estava sentindo nada. Só estava só imitando aquilo que eu estava vendo. Mas quando o Senhor me repreendeu, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui diferente. Aí eu parei de andar com eles uns pouquinhos. O próprio Deus foi me tirando dali, foi me tirando, e aos poucos Ele foi me ensinando. Tu acha que levou quanto tempo para Deus me dar maturidade de certas coisas que eu tenho? Foi uma semana, um mês? Não, eu tenho 58 anos, vou fazer daqui a pouco 58 anos, em abril próximo. Eu aceitei Jesus, eu tinha 20 anos, tinha saído do quartel. Acabado de me alistar, aceitei Jesus como Salvador. Eu saí do quartel, fiquei uma semana de reserva no quartel, desertei porque eu não consegui ficar, pulei a cerca, fui embora. O oficial ainda disse, vou mandar te buscar em casa. Eu falei, manda. E eu com medo fiquei em casa, uma semana trancado dentro de casa. Falei, daqui a pouco o réu vai encostar e vai me levar. Fiquei uma semana lá dentro de casa, lá com a minha mãe, falando, mãe, será que vão me buscar? Ela, não vai vir não. 3 dias fiquei dentro de casa, depois comecei a ir para a loja. Aí eu já tinha conhecido a Marisa. Eu estava naquilo, será que vão vir me buscar? Eu não sei se você lembra que eu ainda cheguei e falei, será que vão vir me buscar? Falei para minha mãe, ela vai vir nada, meu filho. Tu vai lá no dia marcado para pegar o teu certificado. Aí eu fui, quando eles falaram que era para pegar o certificado, peguei o meu certificado e não deu nada. Mas eu passei por um momento difícil. Então, é um momento na vida da gente que a gente é ímpar e você não esquece nunca. Então eu fiz aquela rebeldia, que eu era muito jovem, eu era rebelde, e a maturidade eu só alcancei, comecei a alcançar agora, depois de 56 anos, 57 anos. Agora eu vejo como que o diabo é falso, como que o diabo é ruim, como ele odeia e como ele trabalha. E eu prefiro estar na posição que eu estou, fazendo a vontade de Deus. Quem quiser fazer a vontade do diabo, que faça. Eu prefiro seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o pastor Américo está querendo dizer para você? Aceita Jesus como Salvador e não dê ouvido para nenhum tipo de religioso que chega querendo minar a sua fé com as suas vontades, com os seus desejos. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor. Vamos adorar a Deus. Que essa palavra possa ser falada no seu coração. Tem um percevejo ali atrás, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali desde este sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Outra
confessarmos e seguir a tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pastor Jorge, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje o irmão vai ficar com os dois. Disse Jesus. A Bíblia diz que o Senhor estava comemorando a Páscoa dos judeus. Cearam, fizeram a ceia pascual. E depois de haver ceado, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, depois que o Senhor ceou, pegou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, estareis anunciando a minha volta. Coma do pão e beba do cálice. Pode transmitir para os irmãos. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Pai. Não temos pressa. Pegue o pão, pegue o vinho. Aleluia. Santo é o nosso Deus, santo é o Senhor, Deus de Israel. Glória seja dada ao nome do nosso grande Deus. Ainda com o pão e o vinho nas mãos, vamos cantar a estrofe. Ah
Glórias a Deus, bendito seja o Senhor, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Disse o Senhor: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que comerdes deste pão. Estareis anunciando a minha morte. Coma do pão. Aleluia! Santifica-os na verdade, Senhor, a sua palavra é a verdade. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que beberdes este cálice, estareis anunciando a minha morte até que venha. A tua palavra é verdade, e naquele que é verdadeiro nós estamos. Bendito seja o Senhor que nos deu o pão, sim, meu Pai, o fruto da terra. Bendito seja o Senhor que nos deu a uva, da qual extraímos o vinho, que simboliza o teu sangue que foi derramado por nós. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor. Bebamos em memória do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Compartilhe esta live, dê um glória a Deus aí, comente um abraço para você que ficou com a gente até este momento. Que o Espírito Santo possa te enriquecer, que a glória de Deus desça sobre a sua vida. Vamos orar para que haja paz em Israel. Senhor, nós oramos em favor de Israel, nós oramos em favor de todos os povos da terra, e queremos deixar aqui, ó Pai, diante de Ti, o nosso pedido de socorro para o seu povo Israel, e o nosso protesto contra qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer nação, que tiverem atitude semelhante a estas, que estes homens, que se denominam seguidores de um tal segmento chamado Hamas, e de qualquer um outro, meu Pai, fizeram, é totalmente avesso à sua vontade, é totalmente avesso à humanidade. Então que o Senhor possa repreender esse mal, meu Pai, que o Senhor possa proteger Israel, que o Senhor possa proteger os soldados de Israel, e que o Senhor possa despertar o coração das nações, para poder tirar esse mal, meu Pai, pela raiz, não permitir que como ratos fiquem ali escondidos, para dali sair, para fazer mais maldade, atrocidade contra as pessoas. Senhor, nós não somos contra o ser humano, mas somos contra a bestialidade do ser humano, aqueles que se deixam ser usados pelo diabo para matar, roubar e destruir. Tem misericórdia de Israel, tem misericórdia das nações, tem misericórdia de todos aqueles que amam a verdade e praticam a verdade, e respeitam o direito do próximo, e respeitam a dignidade do ser humano, que é a sua imagem e a sua semelhança. Se levante, Senhor, contra todo tipo de altivez, contra todo tipo de soberba, contra todo tipo de maldade, contra tudo aquilo que é oriundo das profundezas do inferno. Que o teu povo Israel recobre força, que o teu povo Israel receba auxílio das nações, que as nações saibam que ele, como nosso irmão mais velho, está sendo o primeiro a ser visitado por esta maldade. Mas se nós não estivermos ao seu lado, se nós não estivermos com um olhar, meu Pai, clínico, sabendo que nós podemos agora
por meio dessa oportunidade de eliminar esse mal, nós vamos ser as próximas vítimas. Tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia de Israel, tem misericórdia das nações, tem misericórdia do Brasil. Leva o seu povo em paz, cuida do seu povo Israel, que haja paz dentro dos muros de Jerusalém, que os seus filhos tenham paz, que os filhos, meu pai, de Jacó tenham paz, que os filhos, meu Deus, de Ismael também tenham paz. Aqui nós não temos ódio racial, mas aqui nós nos levantamos contra todo tipo de altivez e de soberba. Nós nos levantamos e nos posicionamos, somos contra, não aceitamos, Senhor. Proteja Israel, proteja o seu povo, dê graça às nações, tem misericórdia de nossas vidas, nós te pedimos, proteja o seu povo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, que é o Israel que foi trazido, trouxe tu, ó Deus, a existência, por meio da fé, por meio do seu sangue derramado. Visite esse povo e abençoa com a tua paz, com a tua graça, com a tua misericórdia. Leva-nos em paz para as nossas casas e cuida de cada um de nós, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a todos, a paz de Cristo Jesus para todos. Aleluia.